Amigos, bom dia a todos. Hoje, nessa sexta-feira, nós estaremos na última aula antes da nossa primeira prova parcial e nós vamos então aproveitar para fazer uma pequena revisão abordando os tópicos principais da geometria analítica. Eu lembro a vocês que essa primeira prova parcial no segundo ano, ela é muito parecida com a do primeiro ano que vocês fizeram no primeiro trimestre. Ou seja, são 3 questões discursivas de cada professor. Então não tem muita diferença, todas as questões discursivas, 3 do Tenente Fialho, 3 da Tenente Juliana e 3 do professor Amorim. Eu separei aqui algumas questões para a gente revisar, que eu reputo como questões importantes para a nossa PP. Sempre com aquele esquema. Veja a questão, pause o vídeo e depois acompanhe a solução, ok? Bom, então vamos às questões. A primeira questão que eu apresento aqui para os senhores diz assim: considere o polígono onde os pontos A, H e F estão na mesma reta. Sabe-se que A é igual a menos 2, 1, B, 1, 4, C 3 sobre 2, 1, D, 5, 2, E, 2 e menos 3, F, 1 e menos 1. Isso é uma informação, ele te dá todos os vértices do polígono. Sabe-se também que a área do triângulo APH mede 3 unidades de área. Primeira pergunta: determine a área do polígono. Segunda, a equação geral da reta que passa pelo ponto 6, 1 e é paralela à reta que passa por A e F. E, finalmente, na letra C, as coordenadas do ponto H. Vamos à solução? Espero que vocês já tenham pausado o vídeo. Então vamos lá, eu desenhei aqui o polígono, porque é muito importante para quando a gente tem um polígono, o Tenente Juliano já falou isso para vocês, que a gente procure ver se não há retas se intersectando, porque aí aquele método do mestre Vitor não vai poder ser usado. Mas aqui não é o caso, ó. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F. O ponto H está na mesma reta, ou seja, ele faz parte do lado AF. Então, na verdade, isso aí é um hexágono, né? 6 vértices. E aí, amigo, é só aplicar o método do mestre Vitor, que já por demais falamos. É você botar as coordenadas. Então tá aqui, ó, A, B, C, D, E, F, repetindo a primeira, eu dei essa orientação, ó, essa orientação. Lembrando que o método pode ser dado qualquer orientação, não pode pular, mas qualquer orientação você pode ser dado. Normalmente a gente começa pelo A e dá essa orientação aqui, A, B, C, D, E, F. Então, ó, tá aqui, matriz arrumadinha, 1 meio, menos 2 vezes 4, todas as multiplicações da diagonal principal e paralelas mantendo o sinal. Todas as multiplicações das diagonais secundária e paralelas, trocando o sinal. Todos os cálculos feitos. Apuramos então que isso aqui dá uma soma algébrica igual a módulo de menos 35. Aqui, ó. Que depois de efetuado os cortes ficou menos 25 embaixo e menos 10 em cima. Isso dá então 17,5 unidades de área. Então está aí a letra A respondido, sem problema nenhum. Na letra B, ainda mantendo aqui o polígono na nossa área de visão, ele pede a equação geral da reta que passa por um ponto P, que não está aqui no polígono, um ponto P 6, 1, deve ser um ponto mais ou menos por aqui, né? Ponto P 6, 1. E é paralela à reta que passa por AF, ou seja, tem essa reta aqui, AF, ó, tem uma reta suporte aqui, tá certo?
reta suporte AF, tem uma paralela passando por 6,1 e ele quer a equação dessa paralela. Ora, o que eu faço? Espero que vocês já tenham pausado o vídeo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a equação que passa por A e passa por F. Eu estou chamando essa equação de R. Se ela passa por A e por F, organizei a matriz aqui, repara, e pronto. Repete essa matriz, terceira coluna tudo 1, repete as duas primeiras colunas, e aí eu achei, fazendo aqui as multiplicações, 2x mais 3y mais 1 igual a 0. Bom, se essa é paralela a R, meu amigo, as retas, quando são paralelas, se uma delas é AX mais BY mais C igual a 0, a outra é AX mais BY mais C' igual a 0. Então, na verdade, eu já tenho o 2 e o 3 conhecidos aqui, na reta que me interessa, que é a reta S, que eu estou chamando de S, paralela a R. Quem que está faltando? Está faltando o termo independente. Então, como ele fala que 6,1 pertence a essa reta, é só substituir o x por 6 e o y por 1 e calcular o c. E aí encontramos c igual a menos 15. Menos 15, deixa eu reforçar aqui. Menos 15. Então acabou. A resposta da letra B, 2x mais 3y, menos 15 igual a 0. Tranquilo, né? Vejamos agora a letra C. Vou voltar com a figura aqui que eu fiz no início. A letra C diz o seguinte. Letra C diz o seguinte. As coordenadas do ponto H, sabendo que a área desse triângulo ABH é igual a 3, ó. Esse triângulo aqui, ó, rachurado, a área dele vale 3. E ele quer saber as coordenadas do ponto H. E disse no início, no enunciado, que H pertence ao lado AF. Ora, se o H pertence ao lado AF, eu posso expressar as coordenadas de H, repare bem, dessa maneira. Ó. H pertence a essa reta aqui, que é a equação da reta F. 2x mais 3y mais 1 igual a 0. O que eu fiz? 3y é igual a menos 1 menos 2x, passando para o lado de lá. E o y é igual a menos 1 menos 2x sobre 3. Então, amigo, isso me dá que as coordenadas de H têm essa característica. A abscissa é x e a ordenada em função de x é isso aqui, ó, menos 1 menos 2x sobre 3. Aí vai ficar fácil, porque se ele diz que a área do triângulo ABH vale 3, eu vou organizar a matriz que me dá a área do triângulo, que é essa aqui, né? Os 3 pontos, menos 2, 1, 1, 4. Lembrando que menos 2, 1 é a coordenada de A, 1, 4 é a coordenada de B, e a coordenada que eu estou querendo, que é a coordenada de H, tem essa característica aqui. A abscissa é x, a ordenada é menos 1, menos 2x sobre 3. Organizei a matriz e vou igualar, o módulo disso aí, não esqueça que é em módulo, vou igualar a 3. E aí a coisa vai ficar assim. Repare, fazendo os cálculos todos, diagonal principal, menos 8, aqui dá essa expressão, aqui dá x. Por lado de cá,
trocando sinal, dá menos 4x. Como aqui é menos 2, eu botei 2. E aqui, em vez de 1, é menos 1. Eu tenho aqui 2 vezes a expressão e 1 vez a expressão. 2 com 1 faz 3. Por isso eu botei 3 aqui, ó. 3 vezes a expressão. Menos 4x mais x dá menos 3x. Menos 1 com menos 8, menos 9. Isso eu vou igualar a 6. Porque essa é a área do triângulo. É 3. Com uma fórmula, é 1 meio módulo do delta. Eu tenho que igualar ao dobro de 3, que é 6. Pronto. Aí, fazendo as continhas, vai ficar menos 1, menos 2x, menos 3x, menos 9, igual a 6. Isso vai ficar menos 5x, menos 10, igual a 6. E aí não esqueça que é uma equação modular. O que quer dizer isso? Eu tenho que igualar tanto a 6 quanto a menos 6. Igualando a 6, eu vou encontrar menos 16 quintos. Igualando a menos 6, eu vou encontrar menos 4 quintos. Essa aqui não vai servir, porque repare, ó, o que acontece aqui? Esse ponto H, a sua abscissa tem que ser maior do que menos 1. E menos 16 quintos não é. Então só vai servir quem? Menos 4 quintos. Para calcular o y é só substituir naquela expressão. Fica menos 1 menos 2 que multiplica menos 4 quintos. Isso dá 8 quintos menos 1 sobre 3, resposta 1 quinto. Então está aqui, ó, as coordenadas do ponto H, menos 4 quintos e 1 quinto. Está até condizente com o nosso desenho, sinal que o nosso desenho foi feito direitinho. Ok? Vamos para a segunda questão. Segunda questão me diz assim: dados os pontos A, menos 3 quartos, 1, B, 0, menos 3, e sabendo que G, menos 3 sobre 11, 2, é o encontro das medianas do triângulo ABC, determine, letra A, as coordenadas do ponto C, letra B, as coordenadas do ponto F, final do prolongamento do segmento AB, sentido de A para B, de modo que AB tenha seu tamanho quintuplicado. Letra C, o ponto onde a reta T, 2x menos 3y menos 3 igual a 0, encontra o lado AB. Então, pausa o vídeo, vamos tentar resolver e depois ver a solução. Começando pela letra A. Encontro das medianas não é segredo para ninguém, é o baricentro do triângulo, né? É o encontro das medianas de um triângulo. E a fórmula do baricentro é essa aqui, ó, A mais B mais C sobre 3 igual a G. Eu estou fazendo com aquele modo que eu particularmente gosto bastante, que é dando ênfase à álgebra linear. Fazendo aqui a álgebra vai ficar A mais B mais C igual a 3G. Como eu quero C, passei tudo para o lado de lá, ficou 3G menos A menos B, e só agora vou entrar com as coordenadas. Então está aqui, ó, 3, coordenadas de G, menos 3 sobre 11, 2, coordenadas de A, menos 3 quartos e 1, coordenada de B, 0 e menos 3. Fazendo aqui a distributiva, isso vai dar menos 9 sobre 11 mais 3 quartos, isso dá menos 3,44 avos, né? Porque aqui é 0. E a outra vai dar 6, menos 1, 5, menos 3, 8. Então está aqui o ponto C. Acertou quem respondeu. Menos 3,44 de abscissa e 8 de ordenada. Bom, na letra B, ele está pedindo as coordenadas do ponto F, repare bem, ó, as coordenadas do ponto F,
que é o final do prolongamento do segmento AB no sentido de A para B, nesse sentido aqui. De modo que AB tenha seu tamanho quintuplicado. Bom, então o que a gente fez aqui, ó? Pequeno desenho aqui para você entender. AB media U. Ele quer que eu prolongue o segmento até F, de maneira tal que isso aqui vire 5U de medida. Ora, então, é só estabelecer uma razão. Ó. Se isso aqui é U, isso aqui tem que virar 5U, eu tenho que acrescentar 4U. Então está aqui, o desenho já mostra tudo. AB está para BF é igual a 1, assim como 1 está para 4. Essa foi a razão que eu escolhi. Teria outras? Claro que teria. Você poderia fazer AB para F, BF para BA, BF para F, qualquer uma razão coerente com o desenho é válida e nos leva ao resultado final. E aí pronto. O resto foi fazer continha. AB é B menos A, BF é F menos B. Então ficou multiplicando em cruz, 4B menos A igual a F menos B. E aí me deu que F é igual a 5B menos 4A. Só então entrei com as coordenadas. Coordenadas de B é 0 e menos 3. Coordenada de A, menos 3 quartos e 1. Distributivo, o 0 e menos 15. Distributivo, menos 3 e 4. E aí, cálculo final me leva ao ponto F, 3 e menos 19. Ok? Letra C. Ele quer saber o ponto onde uma reta T, uma reta estranha ao problema, vamos dizer assim, encontra o lado AB. Bom, para isso, eu vou ter que, inicialmente, achar a equação do lado AB. Equação do lado AB, a gente já fez isso nos exercícios anteriores, aqui as coordenadas, ó, 0 e menos 3 e menos 3 quartos e 1. XY, repetiu tudo 1 aqui, repetir as duas primeiras colunas, pode ser linha, tem N métodos para você encontrar esse determinante. E aí fiz os cálculos, ficou menos 3x, menos 3y sobre 4 para baixo, para cima aqui dá menos x, e aqui dá menos 9 quartos. Igualou isso tudo a zero, para achar a equação da reta, e achei essa reta aqui, ó, 16x mais 3y mais 9 igual a zero. Como ele quer o ponto de interseção com uma reta que foi dada, já falei isso para você anteriormente, toda vez que fala em ponto de interseção, meus caros, temos que resolver o sistema. Então está aqui, ó, o ponto I se consegue com a resolução dos sistemas. Com a reta que foi dada no enunciado, que é 2x menos 3y igual a 3, e a reta que eu acabei de encontrar. Fiz aqui por adição, rapidamente. X deu menos 1/3. Substituí na primeira equação. Encontrei, então, que y é igual a menos 11 nonos. Então, temos como ponto de interseção menos 1/3 e menos 11 nonos. Último problema. Muita atenção para esse enunciado. Enunciado que fala assim. Enunciado diz: sabendo que os pontos A menos 2m B, P mais 1, 4 e C, 1 e menos 1 sobre 2 são pontos de uma função quadrática f de R em R, ou seja, nos reais. Determine uma expressão que nos dê P em função de M. Caramba, o que ele quer dizer com isso? Para pensar um pouquinho aí, sabendo que os pontos A, B e C são pontos de uma função quadrática. Determine uma expressão que nos dá P em função de M. Já pausou o vídeo? Já tentou? Já pensou? Então, agora eu vou te mostrar a solução. O segredo desse exercício é o seguinte: quando ele diz que os 3 pontos fazem parte de uma função quadrática, ele está querendo lhe informar que esses pontos não são colineares, porque a cada 3 pontos que
fazem parte de uma função quadrática, é impossível que eles sejam colineares. Então, em outras palavras, o que esse exercício está dizendo é o seguinte: determine uma expressão que nos dá P em função de M, de modo que esses 3 pontos não sejam colineares. Ora, meu amigo, para que eles não sejam colineares, é isso aqui que tem que acontecer. Eles não estão alinhados. Logo, o delta tem que ser diferente de zero. E aí o resto ficou fácil. Organizou a matriz. Está aqui, ó, menos 2m, 1 menos 1 sobre 2, P mais 1, 4. Repete a primeira. Para baixo mantém todos os sinais. Então ficou 1 mais m que multiplica P mais 1 mais 4. Que dá 1. M que multiplica P mais 1 mais 4. Para cima ficou menos, mas mudou o sinal, vai ficar mais mesmo. Então vai ficar P mais 1 sobre 2. Aqui menos 8 virou mais 8 e aqui mais m virou menos m. Fez essa soma algébrica toda, sempre lembrando, ó, aqui é diferente de zero, porque eles não podem ser colineares. E aí, cortou isso aqui, tirou MMC, P mais 1 mais 2MP mais 26 diferente de zero, botou P em evidência 2M mais 1. 1 com 26, 27, lá de lá menos 27. Isso aqui fica então que P tem que ser diferente de menos 27 sobre 2M mais 1. E ainda ressalvando que M tem que ser diferente de menos meio para não anular esse denominador. Tá certo? Então tá aí uma questão interessante. Lembre-se disso, hein? Função quadrática. Se ele faz parte de uma função quadrática, eles não podem estar alinhados. Ok? Tenham todos uma boa prova e até nosso próximo encontro.